nós nos alegramos, nós que somos pais, de podermos ter nossos filhos, né? Eu estava conversando ali com o Pedro ali agora há pouco, e ele falou: meu pai vai passar 10 dias. Que alegria, né? O pai dele mora fora, né, no Diniz, e o Pedro está mais feliz da vida porque vai ter o pai aí por esses dias, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo, amado. Queridos, aqui está uma história. Jesus conta essa parábola e ele estava ali ensinando a dois grupos que estavam ouvindo, mas ele conta uma parábola de uma família. E é interessante que nessa parábola nós encontramos aqui problemas, né? Uma família com dificuldades, problemas, e fomos conversar aqui com cada família aqui, com certeza cada uma aqui tem as suas histórias, todos nós, cada uma tem as suas dificuldades, como também essa parábola nos mostra aqui a dificuldade que esse pai teve com os seus filhos. Mas com certeza essa parábola ela tem muito para nos ensinar. Como filhos que somos, como pais, nós, diante dessa parábola que é uma das mais contadas na história do cristianismo, e muitas mensagens, muitos estudos já foram feitos em cima dessa parábola, eu creio que nós também nessa noite temos algo aqui para aprender em relação a essa parábola. Nós precisamos entender o porquê que Jesus estava ali contando essa parábola. O versículo 15 do capítulo 15, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja que aqui estava uma multidão, né? Muitos publicanos, muitos pecadores, e eles estavam ali para ouvir, para aprender. Mas de repente estavam ali aqueles religiosos, né? Os fariseus e os escribas, aqueles que se achavam corretos, certinhos, que Jesus estava errado em compartilhar com aquela classe de gente que eles, fariseus, não se envolviam, não contaminavam com eles, porque eles eram publicanos, eles eram pecadores, eles eram mal vistos, então não havia comunhão entre eles. E Jesus, queridos, conta aqui 3 parábolas, né? Nós encontramos aí da ovelha perdida, da dracma perdida, e agora do filho pródigo, justamente para ensinar para aquelas duas classes que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e todos eles precisavam conhecer a Deus, entender quem era Deus. E aí nós encontramos aí a parábola do filho pródigo, e ele conta aí a história de um filho, né, mais moço, são 2 filhos. O mais moço chega para o pai, né, e diz: olha pai, me dá aí o que eu tenho, porque eu quero viver a minha vida, né, eu quero tocar meu negócio, eu não quero mais morar com o Senhor, eu quero viver longe daqui, e eu vou embora, quero tomar conta da minha própria vida, sem direção de ninguém, sem nenhum conselho, e assim eu vou viver. E a Bíblia diz que aquele moço recebe a sua herança, e aí parte para um lugar distante, e ali ele vai viver uma vida desregrada, sem conselho, sem orientação de ninguém, sem prestar conta para ninguém, e assim ele vai viver a sua vida. Mas de repente tudo muda, acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos, e aí de repente aquele jovem não tem mais ninguém do seu lado, não tem mais amizade, e de repente ele se depara onde? Um chiqueiro de porcos, no meio de porcos. Querido, quando Jesus conta essa história aqui, diante daqueles publicanos e pecadores, que é justamente esse primeiro filho, ele representava ali
esses pecadores, esses publicanos, Jesus estava mostrando para eles que eles não poderiam viver uma vida sem uma direção do próprio Deus. Eles não poderiam viver apenas por uma vida material, apenas querendo ganhar e ganhar mais e viver somente pelo dinheiro, como aquele jovem viveu, como aquele jovem escolheu. Então Jesus estava ali mostrando para eles: olha, vocês estão vivendo de uma maneira desregrada. Vocês precisam entender e aprender que vocês precisam de orientações. Porque, queridos, todo ser humano que vive uma vida desregrada, uma vida sem direção de Deus, ele vai cada dia se destruindo, vai se perdendo, ele vai a cada dia entrando em um abismo. Foi o que aconteceu com esse jovem, e o Senhor Jesus estava ali ensinando aqueles homens que estavam ali na sua frente: vocês não podem viver como esse jovem, alheio à vida de Deus, a quem Deus dá, e vocês aqui fazendo o que bem entenderem. Porque se vocês continuarem assim, vocês vão se destruírem. E assim, querido, Jesus conta essa história, e ali, diante de tudo aquilo que eles viveram, Jesus conta, o versículo 17, ele diz o seguinte: então, caindo em si, aquele jovem que estava ali agora no meio de porcos, desejava comer a comida dos porcos, ele cai em si. Ele cai em si. Queridos, esse cair em si aqui é algo tão profundo, que é como se aquele jovem estivesse sem entendimento do que estava acontecendo com ele. Era como se ele estivesse louco, é como se ele estivesse simplesmente sem noção de onde estava e como tinha chegado até ali. Mas agora ele cai em si. Ele lembrou que ele era, ele lembrou que ele tinha um pai, ele lembrou que aquele lugar que ele estava não era o lugar para ele estar, que aquele trabalho não era o trabalho que ele deveria estar fazendo, porque porcos para o judeu é algo imundo. O judeu jamais ele cria porcos. E aquele jovem, ele cai em si. E é interessante que ele lembrou. Ele lembrou de quem? Lembrou do pai. Lembrou do pai. Lembrou da casa. E olha o que ele diz aí no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele lembrou: quantos trabalhadores, na casa de meu pai há fartura, na casa de meu pai até os trabalhadores têm pão, têm alimento, são bem tratados, e olha como é que eu estou, olha a minha situação. E aí a Bíblia diz que ele toma atitude, versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou nem digno de ser chamado teu filho. O cair em si, queridos, fez com que aquele jovem não só lembrasse do pai, não só lembrasse da sua casa, mas que ele tinha pecado, que ele estava errado, e que ele precisava ser curado, e que ele precisava do perdão, que é o único remédio que cura a alma, que cura os relacionamentos. E aquele moço levanta
com uma atitude dizendo: pequei, estou errado, preciso de conserto, preciso mudar de vida, preciso tomar uma atitude. E ele volta para sua casa, ele retorna para sua casa, deixa os porcos, deixa aquele lugar sujo e volta. Versículo 22 diz, versículo 20 diz, não, versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai, vindo ele ainda longe. Versículo 20: quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui, queridos, o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, dizendo: olha, vocês estão aí vivendo uma vida desregrada, uma vida sem direção, sem prestar conta a ninguém. Mas lembrem que vocês têm um pai, e esse pai é aquele que perdoa, é aquele que conserta, é aquele que chama para si e acolhe, mostrando para eles que eles precisavam também entender que precisavam cair em si e voltarem para o Senhor, não mais com aquele estilo de vida que eles estavam vivendo. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam tomar atitude de pedir perdão, para que fossem acolhidos. E aí a Bíblia diz que o pai, naquele momento, chama os trabalhadores e manda colocar roupa, manda colocar anel, manda colocar sandália, e ainda manda matar um boi cevado. E ali um banquete, uma festa aconteceu. Agora, querido, nós encontramos aí o outro filho, versículo 25. Mas o filho mais velho estivera fora. Quando voltou, diz aí o versículo 25, viu ali as músicas, as danças, e perguntou: o que está acontecendo aqui? E aí um dos empregados falou para eles: olha, teu irmão voltou e teu pai recebeu aí com muita alegria, e aí está toda essa festa aí, até o boi cevado foi morto. E aqui, queridos, está justamente a representação dos fariseus e dos escribas, que é o segundo filho. E olha aqui que o segundo filho diz para o pai, versículo 30: vindo, porém, esse teu filho, que despedaçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Mas antes, no versículo 29, ele diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Veja aqui, queridos, esse representante aqui dos religiosos, ele diz aqui que ele nunca tinha transgredido uma ordem do pai. Ele era correto, ele era certinho. Mas algo aqui na vida desse jovem, que ele diz aqui: tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os teus amigos, e agora vê esse teu filho, tu manda matar o boi cevado. Os religiosos estavam ali diante de Jesus, e Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus agora compara eles aqui com esse moço. Eles se achavam puros, eles se achavam corretos, eles se achavam que nunca tinham errado, não tinha pecado, não tinha nenhuma falha,
E Jesus mostra para ele justamente essa grande falha aqui diante do pai, quando ele repreende o pai, dizendo que o pai nunca deu nada a ele e que ele nunca se alegrou, ali com os bens do seu pai, e ainda repreende o pai porque o pai recebeu aquele filho. Aí vem uma pergunta: mas como uma pessoa correta, uma pessoa certinha, uma pessoa que nunca errou, vai ter uma atitude dessa? De repreender o pai, de dizer para o pai que ele está errado, porque ele recebeu o filho. E cadê o amor dele para com o irmão? E cadê o respeito dele para com o pai? Ele não é certinho? Ele não está todo correto? O Senhor Jesus, queridos, mostra que para aqueles fariseus, que diante da atitude que eles estavam ali repreendendo Jesus, dizendo que Jesus estava ali junto com pecadores, Jesus pega essa figura e diz: olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão fazendo, a mesma coisa que esse jovem fez com o pai. O filho não merecia perdão porque tinha errado, não merecia ser acolhido da maneira que foi acolhido, mas ele sim, porque ele estava certo, porque ele era o correto, porque ele era o certinho, porque ele era o bom. E Jesus confronta eles dizendo: vocês precisam conhecer o Pai, vocês precisam conhecer o Pai da misericórdia, o Pai do perdão, porque vocês estão sendo apenas religiosos e não estão se alegrando. E olha qual foi a resposta do pai, aí no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, e tu não se alegra. Sabe por quê, queridos? Porque a religião, ela impede das pessoas se alegrarem com o Deus da graça. As religiões, elas engessam as pessoas, e as pessoas, elas ficam religiosas, mas o coração, na hora de perdoar, na hora de abraçar, na hora de dizer: vem, a religião. E nós precisamos, queridos, nós que frequentamos a igreja, essa história desses dois moços, ela vem para nos ensinar. Primeiro, aquele que se afastou, aquele que deixou o convívio do pai, o convívio de um lar, o convívio onde havia vida, para ir para a sarjeta, para o mundo, para a perdição. Essa madrugada eu acordei e fui no banheiro e fiquei ouvindo um som. Estava tocando uma festa em algum lugar ali perto da minha casa. Era madrugada. E eu voltei para a cama e deitei e fiquei: Senhor, quantas noites eu também passei nas madrugadas, como muitos estão ali neste momento, naquele salão, se divertindo, bebendo e achando que estão vivendo. E eu voltei para a cama e fui agradecer a Deus. Quantas noites eu vivi como aqueles que estavam com certeza vivendo. Queridos, quando alguém, seja um homem, mulher, jovem, adolescente, qualquer um aqui, que deixa a casa do Pai, que deixa o aprisco para ir aventurar lá fora, para viver uma vida sem compromisso, desregrado, com certeza
vão terminar caindo num chiqueiro de porcos. Porque uma vida longe de Deus não tem como ter paz, ter vida, porque uma vida longe da vida não é vida. E esse jovem, ele, diante da atitude que ele tomou, não quero viver aqui, não quero ser disciplinado, não quero ser orientado, não quero os valores dessa casa, eu vou viver os valores do mundo. E assim ele foi, e muitos têm feito isso. No correr da história, quantos não se perderam? Quantos não saíram dos seus lares, da igreja, jovens que deixam de congregar, porque os amigos convidam para experiências, e essas experiências vão aprofundando, vão levando cada dia mais para um distanciamento de Deus. E quando deparam, estão perdidos. Queridos, essa palavra ela vem para nós também nessa noite para nos ensinar, para que nós não venhamos jamais deixarmos os valores, os princípios de Deus para viver uma vida de aventura lá fora. Mas também ela vem nos ensinar que nós devemos cair em si e tomar atitude como aquele jovem tomou, de buscar o perdão, buscar o reconciliamento, buscar o conserto. Aquele jovem, ele tomou atitude, ele volta agora dizendo: eu pequei, eu errei, e eu não quero continuar vivendo dessa maneira. Essa é a atitude que todos nós devemos ter quando pecamos, quando erramos. É tomar a decisão de cair em si, dizer: epa, o que eu fiz? Olha só o absurdo que eu estou praticando, olha só o mal que eu estou levando para a minha casa, para a minha vida. E aquele moço, ele tinha uma lembrança. E qual é a lembrança? Da casa do Pai. Que a casa do Pai tinha vida, que a casa do Pai tinha alegria, que a casa do Pai tinha bênção. E ele diz: até os trabalhadores se alegram, e eu estou aqui. Aqui estamos como pais hoje. Você é pai, eu sou pai. Nós precisamos, queridos, ter uma consciência e um entendimento para que os nossos filhos, quando estiverem longe de casa, eles possam lembrar da nossa casa, como esse filho lembrou. Esse filho estava perdido, esse filho estava completamente desorientado, mas ele lembrou que na casa do Pai, na casa do Pai dele, tinha o que ele precisava. Ah, queridos, quantos filhos hoje saem de casa e não têm saudade da casa, porque na casa não havia amizade, não havia a presença de Deus, somente briga, intriga, discórdia. E muitos filhos vão embora e não querem mais voltar justamente por isso. Mas hoje, nessa noite, nesse dia dos pais,
Nós, como pais, precisamos aprender com o nosso Pai Celeste que a nossa casa tem que ser um local de louvor, de adoração, para que nossos filhos lembrem dos nossos lares e queiram voltar. Assim também nós precisamos ter a consciência, todos nós aqui, que aqui na casa do Pai, aqui é a igreja, aonde nós ouvimos as instruções do Senhor, aonde nós aprendemos com o próprio Deus, que viver lá fora, viver nesse mundo, desgarrado, sem direção, é a pior loucura para qualquer pessoa, não importa a idade. Esse outro filho, que era um religioso, certinho, tudo aparentemente perfeito, mas ele não tinha alegria. Veja que ele estava na casa do pai, veja que ele tinha tudo que o pai disse para ele: o que é meu é teu, mas ele não se alegrava. Algo estava faltando na vida daquele moço, que era conhecer justamente quem era o seu pai. Ele precisava ter intimidade com o seu pai. Muitos também estão aqui na igreja, mas não têm alegria. Vem talvez apenas pela consciência: eu vou porque não, domingo, né? Domingo é dia do Senhor, eu preciso estar lá, mas não tem alegria de vir para a casa do Senhor. Não tem alegria em Deus. É uma vida sem sentido. Não vai para o mundo, mas também não louva a Deus. Não vai viver uma vida desregrada, mas também não tem prazer de ler a Bíblia, de orar, de cultuar a Deus. Levanta pela manhã, sai para trabalhar como se Deus não existisse. Ah, mas eu frequento uma igreja. Ah, mas eu sou religioso. Não, queridos. O Senhor Jesus estava ensinando aqueles que estavam ali ouvindo, mas está nos ensinando também hoje. Nós que somos de uma igreja, nós que fazemos parte de uma igreja, que congregamos, nós precisamos aprender também com esse moço aqui, esse segundo filho. A alegria do Senhor nas nossas vidas, a alegria do Senhor no nosso louvor, a alegria do Senhor em nós, prazer em servir a Deus. E aqui nós encontramos esse moço dizendo: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou tudo, tu agora manda matar um novilho cevado. Esse teu filho era irmão. E o pai volta a palavra para ele dizendo: esse teu irmão, né, estava morto e reviveu, foi achado, estava perdido. Quantos já erraram com você? Quantas pessoas da sua família já errou contigo? Já falhou? E você diz assim: eu não perdoo. Eu não perdoo porque ele fez isso, 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 isso. Ele não merece. Eu sou bom. Eu frequento a igreja. Eu faço isso, faço aquilo. Mas ele errou. Quantas vezes nós também não fazemos como esse moço aqui? Quantas vezes nós também não reagimos assim? Queridos, família, família é a coisa mais linda que nós temos
nessa terra é a família. Hoje pela manhã nós fomos na casa dos idosos, e é triste vê-los ali, a maioria já nem sentido da vida tem mais, estão lá, sem família, talvez nenhum filho vai lá visitá-los. Mas você que está aqui nessa noite, que ainda tem o amor dos seus filhos, que ainda tem o amor da sua família, dos seus pais, que ainda tem, preserve, que vale a pena. Vale a pena. Família. Agora eu estava chorando ali atrás, recebi uma cartinha da Júlia, parabenizando pelo Dia dos Pais. Coisa linda, queridos. Você poder receber o carinho de um filho, de uma esposa, de um esposo, poder receber o carinho de um familiar. Preserve isso. Não seja rude. Esse moço, todo certinho, todo perfeito, mas o coração rude, coração que diz: ele não merece, ele não merece. O Deus que salvou o pecador, o publicano, é o mesmo Deus que salvou os fariseus, o mesmo Deus que ensinou aqueles dois grupos, é o mesmo Deus que está nos ensinando aqui nessa noite. Dê valor à sua família, dê valor aos seus filhos, dê valor aos seus pais. Ame. Mas eu não sou amado. Ame. E veja o resultado. Caia em si. Tome a atitude de investir na sua família, de investir. Pare de ser rude, pare de ser ignorante. Tem seres humanos que é tão ignorante que ninguém consegue conviver. Pessoas que vivem todo o tempo com raiva,